Sangue nas fezes. Será que é câncer? Então, gente, essa pergunta, para a gente responder, a gente tem que ver as principais causas de sangramento, os tipos de sangramento e quando que é mais sugestivo de câncer ou não. Vamos lá? Vamos dar uma olhada nisso? Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal, não custa nada, e dá o joinha, né, gente? Esse joinha ajuda o YouTube a sugerir esse tipo de conteúdo para quem também precisa. Então, gente, sangramento é uma coisa que preocupa demais, acho que todo mundo, né? Você vai ao banheiro e tem sangue, não era para ter sangue, todo mundo sabe disso. Se tem sangue, é porque alguma coisa fez romper algum vaso de sangue ali. Então, sangue é um sinal de câncer? Pode ser. Existem diversos tipos de sangramento e diversas causas de sangramento. Quando a gente pensa naquele sangue vermelho vivo, a gente vai pensar num sangramento que foi na parte final do intestino. Pode ser do reto, pode ser do ânus. Já aquele sangue mais escuro ou sangue misturado nas fezes, a gente vai pensar que é uma causa um pouco mais para cima, já no intestino. Só que isso, gente, não é uma regra. Isso é sugestivo, mas a gente nunca deve deixar de investigar. Quem acompanha aqui o canal há tempo suficiente sabe, tem até a rima, né? Sangramento anal nunca é normal. Gente, sangramento tem que ser avaliado, tem que olhar o que é. Eu já vi inúmeras vezes pessoas acharem que é hemorroida e, na verdade, é alguma coisa mais séria, por exemplo, um pólipo, um câncer ou um divertículo sangrando. Então, existem outras causas de sangramento que não são hemorroidas. Como eu falei, um dos sintomas de câncer é sangramento, sim. Então, para a gente diferenciar qual que é o tipo de sangramento, se é um sangramento de câncer ou um sangramento de hemorroida, é necessário uma avaliação. Não dá para simplesmente acreditar que um sangue vermelho vivo é de hemorroida, não. Eu já vi sangramento de câncer ser sangramento volumoso, vermelho vivo, saindo ali pelo ânus, igualzinho de hemorroida. Então, sangramento anal tem que ser avaliado. Agora, a presença de outros sintomas vai fazer a gente preocupar mais ou menos. Quais são os outros sintomas de câncer? Por exemplo, uma alteração do ritmo intestinal, a eliminação de secreção, por exemplo, um muco, um intestino que funcionava muito preso e passa a funcionar solto ou alternando o intestino preso com diarreia, aquela presença de muco e sangue nas fezes, a presença de dor abdominal. Só que, gente, olha só, 70% dos cânceres de intestino não causam sintoma. Então a gente está falando aqui dos 30% que vão ter sintoma. E é por isso que quem não sente nada, quem não tem sangramento, não tem história familiar, não está sentindo absolutamente nada, essa pessoa, aos 45 anos, precisa investigar o intestino. Então, gente, se você não tem parente com câncer, nunca sentiu nada, seu intestino funciona super bem, com 45 anos você deve investigar, tá? Fazer um exame de rastreamento. Esse exame pode ser o sangue oculto ou pode ser a colonoscopia direto. O que mais que a gente vai preocupar quando a pessoa está tendo sangramento? Aquele sangramento que já é uma coisa recorrente. Por exemplo, uma pessoa que foi ao banheiro, estava com as fezes muito duras, saiu ali literalmente rasgando, machucou ali o ânus e sangrou. Esse tipo de sangramento isolado por fezes duras é muito sugestivo de ser uma fissura ou machucou a hemorroida. Agora, aquela pessoa que está convivendo com um sangramento recorrente, gente, já devia ter avaliado isso, tem que olhar, tem que procurar atendimento. Outra situação que a gente tem que preocupar seria, como eu falei, quando tem outros sintomas. Então, o que seria essa alteração do ritmo intestinal? Uma pessoa que tinha um intestino que funcionava regular, igual um reloginho. De repente, o intestino começa a pular um dia, tem dia que está mais solto, tem dia que está mais preso. Gente, a alteração do ritmo intestinal tem que ter um motivo. A pessoa mudou o estilo de vida? Mudou a dieta? Está muito estressado? Tem alguma coisa causando aquilo ou não? Se a pessoa não mudou nada e o intestino está mudando de comportamento, vocês vão convir comigo que isso está errado, né? Tem que investigar, tem que descobrir o que está causando isso. O que mais? Como eu falei, história familiar. Uma pessoa que está tendo sangramento e tem história familiar de câncer, de pólipo, essa pessoa é um candidato sério a fazer o quê? Uma colonoscopia, para avaliar o intestino por dentro. Tem que saber. Se a pessoa tem um parente de primeiro grau que teve câncer de intestino, ela já tem um risco 2 a 3 vezes maior de ter um câncer de intestino do que uma pessoa que não tem um parente. Como eu falei, quem não tem sintoma, não sente nada, não tem parente, nada, tem que fazer aos 45 anos. Mas quem tem parente de primeiro grau que teve câncer, deve fazer colonoscopia 10 anos antes da idade que a pessoa teve câncer. Então, se o parente teve com 45, ela tem que fazer com 35. Agora, se a pessoa tem, além do parente de primeiro grau, está tendo sangramento, tem que investigar, tem que olhar isso aí, né, gente? Agora, é aquela pessoa que está tendo sangramento, procurou atendimento e aí fez o exame ali e viu que tem uma hemorroida sangrando. Ótimo,
talvez essa pessoa não precise fazer uma colonoscopia. Mas se o médico achar que essa pessoa tem um risco aumentado ou que aquele sangramento não está totalmente justificado, pode ser que pesquise sim, peça uma colonoscopia para investigar o intestino. Outra situação, a pessoa está tendo sangramento, foi ao médico, o médico examinou a região do ânus e não tem nada, fez um toque retal, fez uma anoscopia, talvez uma retossigmoidoscopia na própria consulta ali e não viu nada alterado. A pessoa está tendo sangramento, vai ter que investigar o intestino. Agora, como eu falei, o tipo de sangramento pode ajudar a gente a ter uma noção da origem. É claro que isso não é uma regra, já falei. Mas se a pessoa está tendo um sangue escuro, aquele sangue tipo borra de café, um sangue misturado nas fezes, esse tipo de paciente é um forte candidato a fazer a colonoscopia e investigar o intestino. Agora, algumas pessoas, dependendo da quantidade de sangramento, até um sangramento alto, gente, olha, de esôfago e estômago, pode sair lá no reto, saindo até como vermelho vivo, dependendo do volume de sangramento. É claro que nós estamos falando de volumes grandes, mas um sangramento alto pode deixar as fezes escuras. Então tem pessoas com sangramento que tem que fazer também endoscopia, ver a parte alta do intestino. E se a gente não chegar a uma conclusão, viu o intestino grosso, não tem nada, fez endoscopia, não tem nada no ânus, fez o exame de endoscopia, não tem nada, o que mais pode estar sangrando? Até o intestino delgado. É muito mais raro o sangramento de intestino delgado, câncer de intestino delgado, então é raríssimo, mas pode acontecer. Então a gente pode precisar investigar o intestino delgado. Quando isso acontece é o que a gente chama de sangramento de origem obscura, ou seja, a gente investigou, mas ainda não encontrou. Aí nós temos que investigar até achar onde está sangrando. Para isso a gente pode precisar fazer exames como a cápsula endoscópica, a enteroscopia, enterografia, cintilografia, vários exames para ajudar a gente a definir onde que está tendo sangramento. Mas é muito importante que se encontre, porque sangramento é um sintoma possível de câncer. Então vamos lá, gente. Sangramento pelo ânus. Quando que a pessoa tem que procurar atendimento? Agora, tem que procurar, tem que olhar. Sangramento não é normal, tem que olhar, tá? Uma vez investigado, já sabe de onde é o sangramento, aí vai definir qual vai ser o tratamento. O tratamento pode ser, inclusive, não fazer nada. Sangramento de uma fissura anal aguda, de uma hemorroida, pode ser que a gente precise só observar que o sangramento vai cessar. Muitas vezes a gente vai precisar mudar estilo de vida, né? Alimentação, atividade física, vários aspectos ali para ajudar a parar esses sangramentos. Às vezes a gente pode usar medicamentos, né, algumas pomadas para tratar fissura, para hemorroida, alguns medicamentos por via oral, e aí a gente trata e resolve o problema. Agora, gente, é muito importante saber a causa disso, tá? Então, sangramento não necessariamente é câncer, não necessariamente é hemorroida, mas merece uma investigação. E lembrando que o sangramento mais escuro, sangue misturado nas fezes, sangue associado a muco, alteração do ritmo intestinal, dor abdominal, emagrecimento, tudo isso, gente, são sintomas preocupantes, são sintomas que a gente chama de sintomas de alerta. Fora isso, uma coisa que eu falei, a questão da idade. Se a pessoa não sente nada, aos 45 anos tem que investigar. Agora, se a pessoa sente alguma coisa, está tendo sangramento, tem que investigar, é agora. A partir dos 50 anos, o risco de câncer aumenta bastante e é por isso que a gente começa a investigar. Antes disso, né, aos 45 anos, mas lembrando, gente, se você não fez colonoscopia aos 45, tem que fazer aos 50, aos 55, a idade que você tiver. Algum momento tem que começar e tem que investigar o intestino. Te agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Agora lembra, gente, curte o vídeo, vai lá no meu Instagram também, se inscreve lá, eu tenho feito caixinhas de perguntas sempre que dá, aí eu respondo as perguntas de vocês nos stories. No meu site, toda semana tem textos para vocês, são textos de qualidade sobre saúde intestinal, textos embasados em literatura, baseados em evidência. E fora isso, gente, tem o TikTok também, eu faço vídeos curtinhos, posto sempre que eu posso, curte lá, entra lá também, começa a seguir. Um grande abraço, você merece tudo de bom, se cuida e até a próxima.